Quando Deus fala, você ouve. Era noite em Siló. O templo repousava em silêncio. As tochas já ardiam fracas e o mundo parecia mergulhado em sombras. Mas, naquele momento, algo invisível se movia entre as colunas sagradas. O menino Samuel dormia ao lado da arca do Senhor, o lugar mais santo de toda a terra. E então, uma voz rompeu o silêncio. Samuel. Ele se levantou, confuso. Pensou que fosse o sacerdote Eli e correu até ele. Eis-me aqui. O Senhor me chamou? Eli, cansado, negou com a cabeça. Volta a dormir, meu filho. Samuel obedeceu, mas a voz voltou. 1, 2, 3 vezes. Até que Eli, assustado e com temor no coração, percebeu, aquela voz não era humana. Era o próprio Deus falando com o menino. Assim começa a história de um dos maiores profetas de toda a Bíblia. Samuel não apenas ouviu a voz de Deus, ele moldou reis, confrontou injustos e guiou Israel em tempos de trevas. Mas antes de se tornar profeta, ele foi uma promessa viva. Um milagre nascido de lágrimas. Um menino entregue ao Senhor antes mesmo de nascer. Essa é a trajetória do menino que se tornou a boca de Deus. Aquele que ungiu reis. Aquele que não se calava diante do pecado. Aquele que nasceu de uma mulher estéril, e se tornou a esperança de uma nação. Você está prestes a conhecer uma história poderosa. De fé, entrega e propósito. De como Deus transforma o improvável em instrumento do céu. Prepare-se para ouvir a história do profeta Samuel. O menino que ouvia a voz de Deus, quando ninguém mais ouvia nada. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique até o fim, pois teremos uma oração especial para fortalecer sua fé. O tempo dos juízes era sombrio. Israel, embora liberto do Egito e estabelecido na terra prometida, estava mergulhado em ciclos de desobediência. Cada tribo fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. A palavra do Senhor era rara, e as visões divinas, escassas. O povo se afastava do altar, e os sacerdotes se corrompiam com o poder. Foi nesse cenário de silêncio celestial e escuridão moral que uma mulher chamada Ana, aflita e humilhada, fez uma oração que mudaria a história de Israel. Ana era esposa de Eucana, um homem piedoso que todos os anos subia até Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor. Porém, Ana era estéril. Sua dor era intensificada por Penina, a outra esposa de Eucana, que tinha filhos e a provocava cruelmente. Em um dos momentos mais angustiantes de sua vida, Ana subiu ao templo e, em silêncio, chorou diante de Deus. Seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. O sacerdote Eli, ao vê-la, pensou que estivesse embriagada, mas ao se aproximar, ouviu sua alma rasgada em súplica. Senhor dos exércitos, se atentares para a aflição da tua serva, e me deres um filho homem, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E Deus ouviu. Ana concebeu e deu à luz a um menino. E quando desmamou, levou-o ao templo e entregou-o ao sacerdote Eli, conforme havia prometido. Seu nome? Samuel, que significa pedido a Deus. Samuel passou a viver no templo, ainda menino, servindo diante do Senhor. Crescia em graça, mesmo entre sacerdotes corrompidos como os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Enquanto Israel perdia o senso da presença de Deus, Samuel aprendia a reconhecê-lo. A introdução do profeta Samuel é marcada por um nascimento milagroso, por uma entrega total ao propósito divino e por um início de vida em meio à corrupção do sagrado. Tudo indicava que aquele menino seria diferente. Que sua história não seguiria o fluxo decadente da nação. Que sua voz seria ouvida quando o céu voltasse a falar. Eis o cenário. Eis o escolhido. Eis o começo de uma revolução espiritual em Israel. O silêncio de Deus sobre Israel era ensurdecedor. Mesmo no templo, onde deveria ecoar a voz divina, reinava a corrupção. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, profanavam os sacrifícios e dormiam com mulheres às portas da tenda da congregação. Eram sacerdotes sem temor, arrogantes e impuros. Eli, já idoso, via tudo e pouco fazia. O povo murmurava, os pecados se acumulavam, e Deus permanecia calado. Mas ali, no meio da escuridão, crescia um menino. Samuel varria o templo, reacendia as lamparinas, arrumava os utensílios sagrados. Suas mãos pequenas tocavam as coisas santas com respeito. Seu coração se derramava diante de Deus em orações infantis, mas sinceras. E aos poucos, algo começou a mudar.
Numa noite silenciosa, enquanto dormia perto da Arca da Aliança, Samuel ouviu uma voz. Samuel! Ele se levantou e correu até Eli. Mas o velho sacerdote o mandou de volta para dormir. Na terceira vez, Eli entendeu. Deus estava falando com o menino. Quando ouvires de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então, Samuel voltou a deitar-se. Quando a voz o chamou pela quarta vez, ele respondeu com temor e reverência. Deus rompeu o silêncio de anos para falar com uma criança. Mas a mensagem não era reconfortante. Era um anúncio de juízo. A casa de Eli seria destruída por causa dos pecados de seus filhos. Uma palavra dura para alguém tão jovem. No dia seguinte, Eli exigiu que Samuel revelasse a mensagem. E, com coragem, o menino falou tudo. Sem omitir, sem suavizar. Foi o primeiro ato profético do menino consagrado. A partir daquele dia, algo mudou visivelmente em Israel. O Senhor passou a aparecer em Siló. A voz de Deus voltava a ecoar entre o povo. E todos, de Dan até Berseba, reconheceram. Samuel era profeta do Senhor. Com o tempo, o jovem Samuel tornou-se juiz e líder espiritual de Israel. Tinha autoridade, discernimento e uma conexão clara com Deus. Quando falava, o povo ouvia. Quando orava, o céu respondia. Enquanto muitos profetas falavam em vão, tudo o que Samuel dizia se cumpria. Mas o povo, mesmo sob liderança espiritual, ainda queria seguir os moldes das nações vizinhas. Queriam um rei. Foi então que Deus, por meio de Samuel, preparou Israel para uma nova era. Samuel seria o elo entre o tempo dos juízes e o tempo da monarquia. Mas, antes disso, ele ainda teria que enfrentar rejeição, batalhas, e derramar lágrimas por um povo de dura cerviz. Os anos se passaram, e Samuel envelheceu. Ainda assim, seu coração continuava ardendo por Deus. Seu nome era temido entre os ímpios e reverenciado pelos justos. Mas, à medida que o tempo avançava, a nação de Israel começou a clamar por algo que jamais deveria desejar, um rei humano para governá-los. Queremos ser como as outras nações, diziam os anciãos. Dá-nos um rei, para que ele julgue e nos conduza. Aquelas palavras perfuraram o coração de Samuel. Para ele, aquilo era mais que um pedido, era uma traição. Israel tinha Deus como rei. Trocar o reino do céu por um trono humano era o mesmo que cuspir na face do Altíssimo. Samuel caiu de joelhos e orou com intensidade. Deus, então, falou com ele. O povo não rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Dá-lhes o rei, mas adverte-os do preço que pagarão. E assim ele fez. Reuniu o povo e, com voz forte e olhos marejados, profetizou. O rei que vocês escolherem tomará seus filhos para guerrear, suas filhas para servirem, suas colheitas para enriquecer-se. Vocês clamarão por libertação, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Mas o povo não quis ouvir. Estavam cegos pela ambição. Foi então que Deus guiou Samuel até um jovem da tribo de Benjamim, Saul, alto, forte, imponente aos olhos dos homens. Samuel o ungiu com azeite e proclamou: Eis o homem que o Senhor escolheu como rei. O povo aplaudiu. Mas Samuel, com o coração apertado, sabia que algo estava errado. E não demorou muito para que os presságios se confirmassem. Saul se mostrou impulsivo, desobediente e vaidoso. Em Gilgal, desrespeitou os mandamentos de Deus. E em uma batalha contra os amalequitas, poupou aquilo que Deus havia ordenado destruir. Então, Deus falou com Samuel: Arrependo-me de haver constituído Saul como rei, porque deixou de me obedecer. Era hora de Samuel confrontar o homem que ele mesmo havia ungido. Vestido com o peso da verdade e a dor do fracasso, Samuel foi até Saul e proferiu uma das palavras mais duras das Escrituras. Obedecer é melhor do que sacrificar. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Naquele momento, diante de todo o povo, Samuel rompeu com Saul e virou as costas. Nunca mais o viu novamente. O Espírito de Deus se retirou de Saul, e a monarquia de Israel entrou em um novo período sombrio. Samuel chorou. Chorou por um rei que falhou. Chorou por um povo que quis ser igual aos outros. Chorou por um trono que deveria ter pertencido somente ao Senhor. Mas Deus não terminou ali. Enxuga tuas lágrimas, Samuel. Vai a Belém. Porque entre os filhos de Jessé, eu escolhi um novo rei. Aos olhos humanos, a missão de Samuel parecia ter terminado. Ele havia confrontado o rei, denunciado o pecado e proclamado o juízo. Mas Deus ainda tinha planos.
Havia um novo nome sendo sussurrado no céu: Davi, um jovem pastor de ovelhas, com o coração segundo o coração de Deus. Deus conduziu Samuel a Belém. O velho profeta, com a autoridade divina e o frasco de azeite em mãos, entrou na casa de Jessé. 7 filhos passaram diante dele. Todos fortes, belos, com aparência real. Mas para cada um, Deus dizia: não é esse. Então, quase como uma nota esquecida em uma canção, Jessé lembrou-se do mais novo, Davi, que pastoreava as ovelhas no campo. Quando Davi entrou, ainda com o cheiro do campo e o rosto iluminado pela simplicidade, Deus falou claramente ao coração de Samuel: este é o homem. Levanta-te e unge-o. Samuel derramou o azeite sobre a cabeça de Davi, e naquele instante, o Espírito do Senhor se apoderou dele com poder. A missão de Samuel alcançava seu auge. Ele havia sido elo entre 3 eras: o tempo dos juízes, o início da monarquia e a preparação do rei que apontaria profeticamente para o próprio Messias. Mesmo depois disso, Samuel continuou a julgar Israel, a ensinar, a aconselhar, e a orar incessantemente pelo povo. Até seu último suspiro, permaneceu fiel ao Senhor. Quando morreu, Israel inteiro chorou sua partida. Foi sepultado em Ramá, sua cidade. O silêncio que pairava no ar após sua morte era diferente do silêncio espiritual de sua juventude. Agora era um silêncio de respeito, de honra, de gratidão. Samuel não foi apenas um profeta. Ele foi um divisor de águas. Um instrumento de Deus em tempos de crise. Um homem cuja voz foi temida pelos reis e ouvida pelos céus. Sua história nos ensina que Deus ainda fala, que ele levanta vozes em meio ao caos, e que até mesmo uma criança, nascida da dor, pode ser resposta para uma geração inteira. A vida de Samuel é uma prova de que a fidelidade a Deus transforma destinos. Ele nasceu de uma oração, cresceu no tempo, ouviu a voz do Senhor enquanto o mundo espiritual estava em silêncio, e se tornou a ponte entre o céu e a terra, entre o povo e o trono de Deus. Samuel não buscou glória para si. Não teve coroas, nem palácios, nem riquezas. Mas teve algo que muitos nunca alcançaram: intimidade com o Criador. Sua voz ecoou em tempos difíceis. Ele confrontou reis, mas se humilhou diante do Senhor. Chorou pelo povo, mas nunca se vendeu ao sistema. Foi honesto, íntegro e temente. E sua memória permanece viva até hoje, como um exemplo de obediência, discernimento e coragem espiritual. A história de Samuel também nos ensina que Deus continua falando. A questão é: estamos ouvindo? Será que você tem silenciado as vozes do mundo para escutar a voz do Espírito? Será que está disposto a dizer como Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve? Talvez você se sinta pequeno, esquecido, ou cercado por trevas. Mas lembre-se, foi em meio à escuridão que Deus chamou Samuel. E pode estar chamando você agora. Seja você um jovem, um adulto, um idoso, não importa a idade ou a situação. Quando Deus chama, Ele transforma. Quando Ele unge, Ele capacita. Quando Ele envia, é impossível ficar parado. A história de Samuel é a história de quem decidiu ouvir, obedecer e caminhar com Deus até o fim. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E fique agora com uma oração especial que vai fortalecer a sua fé e renovar o seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu me coloco diante da Tua presença com o coração quebrado e a alma sedenta da Tua voz. Assim como o pequeno Samuel, eu me coloco aqui com humildade e disposição. Fala comigo, Senhor. Mesmo que o mundo ao meu redor esteja mergulhado no silêncio, eu sei que o Senhor ainda fala. Mesmo que os dias sejam escuros e o coração esteja cansado, o Teu Espírito ainda se move com poder. Deus de promessas, assim como ouviste o clamor de Ana e transformaste a sua vergonha em honra, eu te peço, transforma também as minhas dores em testemunho. Tu és o Deus que tira do ventre estéril uma geração profética. Tu és o Deus que levanta vozes no deserto. Tu és o Deus que unge os improváveis e capacita os pequenos para grandes propósitos. Senhor, eu não quero apenas ouvir sobre Ti. Eu quero Te conhecer de verdade. Quero ser sensível à Tua presença, obediente à Tua vontade e firme em meio às pressões deste mundo. Livra-me, Pai, de um coração endurecido como o de Saul. Não me deixes perder a sensibilidade à Tua direção. Que o Teu Espírito jamais se aparte de mim, e que a minha vida seja sempre conduzida pelo Teu querer. Senhor, mesmo que eu esteja cercado por injustiça,
corrupção e frieza espiritual, dá-me o mesmo espírito que havia em Samuel. Um coração que não se vende, uma boca que não se cala, e uma fé que não se curva diante do erro. Ensina-me a reconhecer a tua voz no meio do caos. Ensina-me a responder com reverência, com temor, com prontidão. Que eu não busque aplausos, mas sim a tua aprovação. Que eu não me mova por conveniência, mas sim por convicção. E que ao final da minha caminhada, eu possa dizer como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, eu oro por todos os que ouvem esta mensagem. Que cada coração seja despertado, cada mente seja tocada, e cada vida seja alinhada ao teu propósito. Levanta novos profetas nesta geração. Homens e mulheres que não temam as consequências, mas que se levantem com a tua palavra nos lábios. Que sejam como Samuel, fiéis desde a juventude, sensíveis à tua voz, inabaláveis diante da oposição. Faz de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Não quero ser apenas mais um na multidão. Quero ser a resposta da minha geração. Quero ser o reflexo da tua glória, a extensão do teu amor, e a continuidade da tua missão. Em nome de Jesus. Amém.